Isso aí. Perguntas? Gente, que coisa maravilhosa, né? Eu fiquei imaginando, se a gente quisesse, há alguns anos atrás, fazer esse tipo de coisa acontecer, do ponto de vista da comunicação, vocês já imaginaram quantas campanhas a gente não teve que fazer? Quanto investimento em publicidade, em comunicação interna. Hoje você cria um algoritmo, alguma coisa e a coisa acontece, né? Fantástico isso. Perguntas? Por favor. Pode se identificar, por favor? Eu sou a Júlia, eu estudo Relações Públicas. Seu ponto de vista que eu acho que a gente não levantou tanto foi sobre a faixa etária dessas pessoas, desse público. Que eu acredito que tenha muita diferença hoje no mercado automotivo, sobre as pessoas que estão comprando carro, né? E uma nova geração que está muito mais em contato com a tecnologia e não tem tanto interesse assim, talvez, na indústria automotiva. E aí, sob o ponto de vista de comunicação, como a gente consegue falar com essas pessoas para unir esses dois polos? Tá bom, vamos lá. Eu acho que está certa. Eu acho que a gente explorou aqui novas tecnologias que permitem que você não tenha um bem como um carro, mas que você se aproprie desse bem e use ele como você achar melhor. Então, assim, acho que a indústria automobilística ela está até repensando qual o papel dela e ela vai ter que se adequar a isso. Mas eu não acho que vai acontecer agora, sabe? Eu acho que vai ser um processo e eles precisam entender qual o papel que eles vão ter que ter nesse novo mundo. Mas que o mundo mudou. Não tem essa resposta para te dar, na verdade. Mas é uma constatação. O mundo mudou e eles estão buscando uma forma de, talvez, lançar carros que estejam mais, que sejam carros sustentáveis, que sejam carros que estão que tenham valores mais alinhados com esse público jovem. Mas a gente não pode esquecer também que a gente mora num país e o Brasil é um país que vê o carro com um olhar diferente, né? Então é muito fácil um jovem falar, não vou ter carro, vou usar o 99, vou usar o patinete, mas ele consegue ter acesso a essa micromobilidade, ele talvez tenha um percurso diário dele que é um percurso pequeno. Possibilite a ele não pagar super caro na 99, né, porque é o trajeto curto, ou usar um patinete, uma bicicleta. Mas se você mora, né, em regiões afastadas e você precisa chegar no centro de São Paulo e não tem metrô, e não tem patinete que te leve até lá, você precisa do carro de alguma forma. Então, ainda um bem aspiracional para muita gente. Só para ajudar nessa discussão, nos Estados Unidos, as pesquisas do ano passado indicam que 98% dos millennials compraram carro e já estão mudando, porque a família está aumentando, estão comprando crossovers ou SUVs, carros maiores para acomodar a família. No Brasil, no ano passado, a Anfávia, que é a Associação dos Fabricantes de Veículos, fez uma pesquisa nacional que concluiu, eu não me lembro exatamente os dados, mas não existe ainda impacto entre os millennials em relação à vontade de possuir um carro. Aliás, a vontade de possuir um carro entre os millennials é até maior do que entre os mais velhos. Mas certamente isso, com a evolução do tempo, isso vai mudar. Como eu tinha comentado no começo, tão mais numa indústria que vende carro. Então, isso certamente no futuro vai avançar muito, vai mudar muito. Miguel, a área de políticas públicas da 99, ela é uma área, evidentemente, preocupada com o ponto de vista do negócio, do lobby e tal, etc., né, de legislação e tal, mas ela também tem um lado de responsabilidade social, digamos assim, eu imagino. Aí queria perguntar como é que isso se dá no Waze também, e depois, fazer as perguntas todas de uma vez, queria que a Luciana e vocês conversassem no sentido se essas duas experiências podem ajudar a resolver, ou como é que o Waze 99 pode ajudar a resolver esse problema que você chamou, né, dos viciados. Ah, sim, eu adoraria saber. Quase $1 milhão. Bom, a área de políticas públicas e pesquisa, apesar de fazer parte da mesma estrutura de relações governamentais da 99, ela não lida com regulação. A gente, na nossa área, a área de relações governamentais e institucionais da 99 tem dois braços. Um braço é a relação governamental, que faz discussões regulatórias de todos os tipos, e o nosso braço, ele
não faz essa discussão. É natural que muita coisa do que é produzido por nós acaba sendo usado em discussão regulatória, mas isso também vai de um ponto de partida que a 99 sempre buscou, sempre se pautou em tentar fazer suas ações de forma a ter o maior impacto social positivo possível. Então, nossas análises, elas estão baseadas em políticas públicas, a gente usa a lógica de política pública para fazer as análises, mas a gente sempre está buscando entender o que está acontecendo, e isso serve como subsídio para tanto discussões regulatórias, e pode ser para o bem da 99, pode ser para o mal. E se for para o mal, isso se torna insumo de como fazer o nosso produto ser cada vez melhor. Uma das coisas que a Flávia estava dizendo é que uma pessoa num carro e uma pessoa num 99, ela está causando o mesmo congestionamento. Então, uma das coisas que a gente foi fazer foi buscar entender de onde está vindo o nosso usuário. E a gente identificou que a maior parte do nosso usuário vem do carro próprio, e não do transporte público. E a gente sabe exatamente qual é o número de pessoas o número da ocupação do nosso veículo que é necessário para começar a inverter a curva e causar um impacto positivo em relacionamento, e isso é passado internamente, se torna uma diretriz de negócio internamente. Se quiser, acho que depois a gente pode voltar para isso. Voltar para essa pergunta, a última pergunta. No lado do Waze, a ideia surgiu quando a gente tem um programa chamado Waze for Cities. Como a gente estava com pouco tempo, eu acabei passando direto pelos slides, mas o que a gente faz? A gente conecta esses dados que a gente tem nas prefeituras, com os órgãos públicos como polícia, bombeiros e tudo mais. Hoje já são mais de 600 parceiros no mundo e 1 bilhão de pessoas se beneficiam de alguma forma dessas informações do Waze. O caso mais recente foi com Joinville, em que eles tinham um problema muito sério com uma rotatória, que é a rotatória de entrada da cidade. Até o vídeo posso mandar para vocês depois de vocês assistirem. Tinha um problema na rotatória da cidade, que tinha um trânsito diário ali de 40 minutos, todo mundo que chegava ou saía de Joinville tinha que passar por ali. Eles usaram os dados do Waze para identificar que aquilo era um gargalo. Eles usaram um sistema alemão de open source, então, para poder identificar quais seriam as soluções para fazerem ali, eles fizeram um processo de ideação de algumas soluções, eles aplicaram a solução e eles ganharam 15 minutos todos os dias para toda a população de Joinville passar por ali. Então, o que eu acho que é muito, muito relevante dessa história toda que a gente está contando aqui é como é que a tecnologia, as informações podem auxiliar não só políticas públicas, que talvez vão ter, claro, vão ser de longo prazo e vão ter um impacto na população maior, mas como ações pequenas podem ser feitas hoje já para melhorar, como a questão dos sinais, tudo mais, para melhorar a vida de qualquer cidadão. E aí, como é que a gente resolve o problema dos... Você que assistiu as apresentações, o que você acha? Não, eu achei ótimo. A minha questão é sobre, o meu incômodo atual é sobre a dificuldade de circular a pé. Então, por exemplo, metrô, Avenida Paulista, grandes áreas, usar transporte público e as pessoas não largam o aparelho celular. Então, isso dificulta. Não consegue desviar, porque as pessoas estão distraídas, então elas não prestam atenção ao redor. Claro que não tem nenhuma pesquisa que mostre indício de morte, mas eu acredito que, pelo que eu pude pesquisar, no pouco tempo que eu tive, o caminho, além de tentar fazer campanha educativa, é usar alguma tecnologia que possa interferir. Então, algum aviso, porque... Isso que eu entendi da sua apresentação também, que a sua principal inquietação é justamente que as políticas públicas ou a forma da comunicação, a comunicação que está acontecendo hoje não está falando com essa pessoa. Você está botando, tipo, placas, quando na verdade você precisa que aquela comunicação esteja dentro daquele uso. Porque pelo que eu levantei, não funciona, porque as pessoas não circulam nas faixas, por exemplo, que são para aparelhos celulares, no metrô elas também circulam parecendo zumbis mesmo. Nos ônibus eu percebi agora um aumento também no número de pessoas que não largam o aparelho celular, então você não consegue atravessar a catraca.
Vocês acham que talvez a própria tecnologia talvez comece a resolver isso? Eu tive uma experiência interessantíssima outro dia, se você a questão do fone de ouvido que te tira muito a atenção. A Bose, o Bose, acho que Bose, aquela de som, lançou um óculos que é fenomenal. Você põe um óculos escuro, pode ser um óculos de grau também. Eles fizeram isso mais para quem escuta muito podcast. Você põe o óculos e você consegue, ao mesmo tempo, ouvir e ter uma interação espetacular com o meio ambiente, com o meio onde você está conversando com as pessoas, né? E você pode ouvir a música também. O som é extraordinário, mas quem está do seu lado não percebe. Então, a comunicação, né, pode ser mantida. Então, acho que você vai começar mesmo a vestir tecnologia. Acho que talvez essa dependência, né, de ficar assim vai estar no carro. Né? Por exemplo, o Waze tem sistemas de alerta, talvez um sistema de alerta por pedestre, não sei. Tem algumas tecnologias para pessoas com deficiência que seguem essa tendência, né? Então, a Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui do Estado de São Paulo e a do município também tem algumas abordagens e tem algumas ONGs, algumas empresas que desenvolvem especificamente. Então, como um cego pode se locomover pela cidade? Né? Então, com certeza, ele vê muito mais do que nós zumbis que andamos olhando a tela do celular. Então, eles têm tecnologias, assim como um surdo, por exemplo. Eu acho que talvez comunicar com outras áreas pode ser interessante. Eu percebi que nos transportes, nos ônibus, não tem alertas. Então, como tem no metrô, mesmo que colocados em locais que dificultam, que as pessoas estão distraídas e provavelmente não irão vê-los. Então, eu circulo muito de ônibus e aí não vejo esses alertas. E a prefeitura informou que vai começar o ano que vem uma campanha para orientar o pedestre. Mas precisa... Pode ser um Waze do pedestre. Talvez seria interessante. O Google Maps é o Google Maps do pedestre. O próprio celular avisa, está tendo congestionamento de pedestre na próxima via. Mas a questão é que não tem como alertar, se tromba com uma Não, pessoa, mas aí futuramente, né? A gente fala que a gente vai ter Wi-Fi pela cidade, toda a tecnologia vai estar conectada, você vai ter os smartphones ou outra tecnologia vestível. Então, pode ser que o próprio celular te avise, ou o próprio aparelho. Mas também através do aplicativo. Mas eu acho que o áudio vai ajudar bastante. O áudio? É audiodescrição. Que elas podem, na verdade, não precisam ficar com o celular aberto para poder interagir com o celular através do áudio. Alguns carros já tem isso, né? Você pode responder a voz, de voz, né? comando de voz. Você pode responder um WhatsApp por comando de voz. Você pode ouvir a descrição de uma mensagem no WhatsApp por comando de voz. Claro que tem experiências de vídeo, por exemplo, que é imersivo, você não consegue fazer, mas o comando de voz vai te ajudar muito nesse processo. Mas é como resolver a questão da distração? Claro que a tecnologia não é a causadora da distração. A distração sempre existiu, mas amplificou, né? As pessoas estão mais distraídas, mais desatentas. Mas é interessante uma coisa também que a gente às vezes confia muito na tecnologia, espera que a tecnologia vai resolver todos os problemas, e às vezes a resposta está em interações sociais mais básicas. No vídeo que você passou, por exemplo, uma das pessoas falou, eu estou tomando menos multa depois que eu passei da carona. É muito provavelmente porque esse cara está se sentindo responsável pelas pessoas que estão no carro dele. Não necessariamente foi por causa do Waze que ele não tomou multa, mas assim, ele se sentiu mais responsável. E isso é um fenômeno que a gente enxerga nos nossos dados também. O nosso índice de acidentes dentro de viagens que estão sendo intermediadas pela 99 é menor do que assim, Inglaterra e Dinamarca urbanos, que são os menores índices de acidente no mundo. E é muito provavelmente por causa disso. Eu estava dizendo antes, né, que 94% dos acidentes podem ser eliminados com carro autônomo, porque 94% dos acidentes são falhas humanas, ou, na verdade, nem falhas, são fatores de risco humanos, por exemplo, velocidade, bebida de direção. Na medida em que uma pessoa está se sentindo responsável pelas pessoas que estão ao seu entorno, talvez ela dirija um pouco mais devagar e melhore. Isso também passa pelo ambiente urbano construído. Mas como seria no caso do pedestre? Então, é isso que eu ia chegar lá. Isso passa pelo ambiente urbano construído. Às vezes, tendo calçadas melhores, espaços dedicados mais adequados, talvez a gente
nem chegue a ter isso como um grande problema social. Eu acho que dessa questão do pedestre, assim, posso dar o exemplo do que a gente tem na GM. A gente tem uma política em relação a isso. Então, acho que depende muito de política e da educação. O que a gente faz na GM? Há coisa de 2 anos, né, Bel? Foi proibido o uso do celular andando dentro das fábricas, de todas as operações nossas. É uma operação gigantesca no Brasil, né? Por exemplo, na fábrica de São Caetano do Sul, é quase metade das fronteiras da cidade é a GM. Então, a gente não pode mais andar usando o celular. Houve vários acidentes em função disso. É proibido você andar usando o celular. Se por acaso você tem que usar, você tem que parar e encostar numa parede, ficar num ponto seguro, fora do tráfego, e usar com fone de ouvido. Como vocês conseguiram ter? E enforcement. O que acontece? Você cria uma cultura. Então, se eu ver alguém usando o celular infringindo a regra, eu vou imediatamente parar e falar para essa pessoa, você não pode fazer isso. Bom, Então, gente, então, tem essa política e tem todos os programas educativos para evitar que isso aconteça. como diria o Waze, nós chegamos ao nosso destino. 13 horas, on time. Cumprimos, né, a pauta. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Waze 99, você da FAO, muito obrigado. Queremos ter vocês mais próximos do laboratório. Nós vamos soltar a programação do Lab de 2020, provavelmente ali em fevereiro. Vamos ter boas novidades. Então, muito obrigado e parabéns. Ah, boa. Eu ali já.